A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre trazendo uma pequena porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Nós estamos em um propósito, uma campanha da família, cujo tema é Trabalhando pela Salvação da Minha Família. Estamos na primeira semana, onde nós estamos tratando da missão de Deus para a família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a missão de Deus para o homem e para a mulher, para que a gente possa compreender que Deus ele tem uma missão para toda a família, sim, mas é muito importante que desde o momento da formação do casal, tanto o homem quanto a mulher saibam qual é a sua missão. Muito bem, então vamos ler um texto bíblico. Tá? Texto bíblico aqui em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 22, que diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Então veja, primeiro Deus forma a mulher e depois ele trouxe-a a Adão. Muito bem, nós vamos entender hoje que nós temos uma missão como homem e como mulher antes mesmo da formação do casal. E isso é importante para o futuro desse casal. Pois muito bem. A missão do homem solteiro, enquanto ele é solteiro, é justamente fazer o que Adão fez nesse versículo: esperar em Deus. Então, você que é solteiro, ou quando você era solteiro, a missão que você deve trazer consigo desde essa época de solteiro é esperar em Deus. Esperar de Deus uma esposa para si. Então a missão do homem é buscar a Deus por uma esposa e esperar que ele vai trazer uma esposa. Então veja que Adão, ele não precisou sair por aí procurando uma companheira. Não, ele apenas buscou a Deus, andou com Deus e esperou de Deus uma esposa. Então, para você que é solteiro, busque a Deus e o Senhor trará para você uma esposa. Você não precisa sair por aí de igreja em igreja procurando uma esposa. Não. Se você fizer isso, você vai achar uma esposa que tem uma rotina, uma agenda, um estilo de vida muito diferente do seu, e isso vai exigir que você mude um monte de coisas na sua vida. Não, fique no seu lugar, no cantinho aonde Deus te colocou, busque a Deus, ande com Deus e espere do Senhor uma esposa. Se você pode pensar que está demorando, né? Se essa futura esposa ainda não chegou, fique em paz. É porque Deus ainda está formando ela. Então, meu caro Adão, descanse. Descanse no Senhor enquanto você espera. Como diz no verso 21, é que o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. Então descansa no Senhor enquanto você espera a futura esposa. Agora, a missão, né, conforme ainda o verso 22 que nós lemos, a missão da mulher solteira que deseja se casar é se deixar ser moldada por Deus. A missão da mulher é deixar com que Deus molde a sua vida. Assim como Deus formou a Eva, é muito mais do que formar, é moldar. Deus fez a Eva do jeito que ele quis fazer. E a mulher precisa se deixar ser moldada por Deus. Porque para um casamento funcionar, o homem tem que andar com Deus, obviamente, e ser alguém que busca Deus. E, por outro lado, a mulher tem que ser alguém que deixa-se ser moldada por Deus, antes mesmo do casamento, antes mesmo de encontrar alguém, você tem que se deixar que o Senhor molde a sua vida. E é somente após essa experiência de submissão, de obediência a Deus, porque não tem como uma mulher se deixar ser moldada por Deus se não for submissa ao Senhor e se não for obediente ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que
a esposa deve acompanhar o marido. Quantas mulheres você conhece que têm essa disposição? Pois é, um monte que não tem, né? Um monte que não tem essa disposição para acompanhar o marido. É porque, infelizmente, muitas mulheres ainda não entraram nesse hábito, nesse costume de se deixar ser moldada por Deus para obedecer 100% à palavra do Senhor. Então, antes mesmo de casar, enquanto, por um lado, o homem tem que ser alguém que busca a Deus e que anda com Deus, a mulher tem que ser alguém que se deixa ser moldada por Deus. A Bíblia diz, lá em Provérbios 19:14, que a casa, os bens, são herança dos pais, mas é do Senhor que vem a esposa prudente. Então a mulher ela tem que estar tão profundamente escondida em Deus que o homem, para encontrá-la, terá que buscar a Deus primeiro, né, para encontrar essa mulher. Então, só mais um exemplo. Quando a mulher ela não é submissa e obediente a Deus, ela não será também submissa ao homem. Né? E quando a mulher não é submissa e obediente a Deus, ela também não terá discernimento espiritual para enxergar se aquele pretendente, aquele futuro marido, aquele namorado é alguém que anda com Deus. E as chances dessa mulher acabar escolhendo alguém, se casando com alguém que não ama a Deus, é muito grande, são muito grandes. Então, a mulher que não é obediente ao Senhor, não é submissa ao Senhor, ela não tem discernimento espiritual para encontrar alguém que seja submisso ao Senhor. Então, ela pode acabar se casando com uma pessoa que não ama a Deus de verdade e tendo aí muitos problemas e complicações no seu casamento. Bom, se você ainda não se casou, então medita nessas palavras, tá bom? E entra por esse caminho santo e bíblico para que você tenha um casamento nos moldes da Bíblia Sagrada. Agora, para você que já está casado, eu tenho duas perguntas. Como que começou o seu casamento? E como que vocês eram quando eram solteiros? Às vezes, um era crente, o outro não era crente. O casamento começou, vocês acabaram tendo um filho antes de se casar, e um monte de coisa. Bom, é normal que o seu casamento talvez não tenha sido, não tenha começado num padrão bíblico. Isso é muito normal. Tem um monte de casamentos que são assim hoje dentro da igreja, que não começaram com um padrão bíblico, porque infelizmente a palavra, o ensino da palavra, a orientação da palavra tem sido deixada muito de lado. Né? As igrejas estão sendo cheias com um monte de outras coisas, mas aquele ensino, aquela orientação que vem para todas as áreas da nossa vida está sendo deixada de lado, infelizmente. E o resultado é que os irmãos, os membros, vão acabar tomando muitos caminhos errados, muitas atitudes erradas. Então é normal, se o seu casamento não começou dentro de um padrão bíblico. Agora, o que não é normal é você continuar no erro. Tá? Se você começou errado, tudo bem. Agora, não é normal você continuar no erro. Tá? O certo agora é consertar o seu casamento. Se você é temente a Deus e o seu esposo ou esposa também, né? Se o casal é temente a Deus, fica muito fácil consertar o casamento. O ruim é quando um teme a Deus e o outro não. Um busca a Deus e o outro não. Um crê na palavra e o outro não. Isso é muito ruim. Então, mas mesmo assim, é possível você trabalhar para consertar. Então, para você, mulher, independente se o seu marido teme a Deus ou não, para você consertar o seu casamento, a primeira coisa que você tem que fazer é consertar o seu lado. Tá? Você não pode querer obrigar, né? E nem vai conseguir mudar a outra pessoa. Você só pode mudar você mesmo. E mudando você, com a sua influência, você vai mudar automaticamente a outra pessoa. Então, vocês mulheres, sejam submissas a Deus, a tal ponto de receber de Deus discernimento para enxergar com clareza como está o seu casamento. Você vai
se você for submisso e obediente a Deus, você vai enxergar o seu casamento, você vai ter um discernimento, uma sabedoria sem precedentes, né, para tomar as decisões corretas. Então, tudo que você tem que fazer é ser submissa ao Senhor. E, obviamente, claro, quanto mais você conhece a palavra, mais fácil fica para que você venha se submeter ao Senhor. Porque não tem como se submeter a Deus e ser obediente a Deus se você não conhece a vontade de Deus. Então, para conhecer a vontade de Deus, você tem que estudar a Bíblia Sagrada. Tá? Você, homem, independente da sua esposa ser ou não ser temente a Deus, para você ir consertando o seu casamento, a mesma coisa. Primeiro conserta você, e com a sua influência você vai trazer benefícios, né? E endireitando a sua esposa e consertando o casamento. Então, o que o homem tem que fazer? Qual que é a missão de Deus? Desde o tempo que você era solteiro, a missão não muda. A missão é que você tem que buscar a Deus, você tem que andar com Deus, você tem que ser um homem de Deus e buscar a Deus a tal ponto que o próprio Deus vai fazer questão de ir moldando a sua esposa para que ela se torne aí na mais perfeita tampa da sua panela. Tá? E dessa forma, você buscando a Deus cada vez mais, o seu casamento a cada dia, pouco a pouco, vai se encaixando no padrão bíblico, naquele padrão que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor ele abençoe sua vida, que ele abençoe a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Se essa palavra te ajudou, edificou a sua vida, você pode receber estudos como esse em texto, através do nosso grupo de estudos no WhatsApp, Estudos e Pregações. Tá? É um grupo fechado e silencioso, ninguém consegue postar nada a não ser o administrador. Então, é um grupo apenas para receber. Se você gosta de receber da palavra de Deus, aprender e conhecer mais, então o link para você entrar está na descrição deste vídeo. Vai aí na descrição, procura o link do grupo, tá bom? E você já vai cair direto no WhatsApp, no nosso grupo. Outro sim, quero deixar aqui um convite para você que gostaria de conhecer mais da palavra de Deus. Para você que lê a Bíblia, mas não consegue entender. Tá? Isso é muito comum e normal para quem está começando ler e não entender. Porque é necessário que haja um intérprete, é necessário que haja um professor, alguém que explique para você, e uma vez tendo uma melhor clareza sobre o texto, você vai ter muito mais facilidade para compreender a palavra do Senhor. E o curso Introdução à Bíblia é ideal para você que está começando agora nos caminhos do Senhor, ou para você que já começou há muito tempo, mas somente agora está acordando para a importância de conhecer bem a palavra de Deus. Amém? O link para você fazer a sua inscrição está também na descrição deste vídeo. O curso Introdução à Bíblia é um curso pago, porque é da nossa escola particular, chamada Clube de Pregadores. Você será muito bem-vindo, será um prazer para nós ter você estudando conosco. Então aproveita que as inscrições nesse momento estão abertas. Amém?